Então, isso são mudanças. Por exemplo, isso aqui decorre as correntes oceânicas. No inverno, na costa oceânica, na costa brasileira, tem muito mais influência a corrente das Falklands, né, que é uma corrente de água fria que passa pela costa brasileira, levando água gelada até o Espírito Santo. Mas em janeiro acontece o contrário, a corrente brasileira ela ganha mais força e leva águas quentes até Santa Catarina. Então, toda essa região de Santa Catarina até o Espírito Santo vai ter um mar gelado, né, no inverno e um mar, uma água do oceano mais quente no verão. O Rio Grande do Sul, que infelizmente tem água gelada o ano inteiro. Né? Aqui nós temos as duas regiões polares. Tá? A região do Ártico, o Oceano Ártico aqui representado. Né? Nós temos aqui ó, a Escandinávia da Europa, aqui toda a Sibéria, essa grande baixa de temperatura que é a Sibéria. Né? Aqui nós temos aqui nesse roxo, aí deixa eu pegar o computador. Então aqui é um grande centro lá da Sibéria, né? De alta pressão, ok? Mas aqui está representando a temperatura, certo? Chega até o extremo de menos 48 graus centígrados, certo? E aqui também nós temos o quê? Cadê? Pronto, o Alasca está aqui, ó. Então aqui vem da Sibéria, e passando pelo Alasca, aqui o norte do Canadá, e esse outro centro aqui de baixíssimas temperaturas é a Groenlândia. Então aqui nós temos o Oceano Ártico, né, pegando partes como a Groenlândia e no outro extremo aqui a Sibéria. Okay? Então aqui vocês têm a maior expansão do gelo do Ártico em janeiro. E, em comparação, a maior retração do gelo na Antártida. É quando a Antártida desgela em grande parte. E, por exemplo, a Antártida sempre vai ficar embaixo do gelo. Mas o gelo dela, que se estende até o oceano, ele descongela. Né, em grande parte, ao longo de toda a costa, fica só um domo de gelo no centro do continente. Inclusive as ilhas aqui dessa Península Antártica, que se aproximam da Península da América do Sul, tá? Elas ficam sem gelo, né? Só essa península aqui, certo? E algumas partes da costa. No verão, porque verão para nós, janeiro, ok? E a próxima imagem é o momento oposto, quando o gelo da Antártida se expande até os limites do continente, né, e inclusive congelando parte do oceano em volta do continente, certo? E comparando aqui com a maior retração do gelo, né, ainda fica uma placa de gelo, mas esse gelo não está mais ancorado nos continentes. Vejam que a Sibéria, aquela região, agora ela está quente, é uma das regiões que mais apresenta no mundo amplitude térmica. É uma amplitude térmica gigantesca dessa região da Sibéria, porque no verão ela chega a temperaturas de até 12 graus positivo, e no inverno chega até menos 50. Ok? Então aqui, só para vocês identificarem que tem uma escala diferente. Na Antártida, nós temos aqui, para esse espaço, que representa tipo 1 centímetro, nós temos 500 quilômetros. Já aqui no Ártico, nós temos 1.000 quilômetros. Ou seja, nós estamos enxergando mais área no hemisfério norte, no Ártico, do que no Antártico. Ok? Certo? É como se nós tivéssemos dado um zoom aqui na Antártida. Tanto nessa imagem, quanto nessa. Tá?
elas não estão em escalas equivalentes, apesar de estar o mesmo tamanho aqui o mapa, não são escalas equivalentes. No caso, equivalente é o Ártico com o Ártico de janeiro para julho e da Antártida com a Antártida janeiro e julho. Mas entre uma e outra não são a mesma escala. Aqui está 1 para 1.000 quilômetros e aqui 1 para 500 quilômetros. Seguindo, aqui a gente tem essa representação para janeiro, vendo aqui embaixo, janeiro, tá? O equador térmico, certo? Então vejo que o equador térmico ele está próximo, né? Na verdade, um pouco ao sul da linha do Equador, em janeiro. Aqui nós temos a linha do Equador térmico, né, que divide dois hemisférios de forma equivalente no que diz respeito à temperatura. A gente sabe que a linha do Equador é no 0 graus de latitude, certo? Então, aqui seria uma divisão do planeta no que diz respeito a uma média de temperatura, ok? Mas vejam aqui janeiro e vejam julho. Julho, essa linha está muito mais projetada para o hemisfério norte, né? Então, o hemisfério norte puxa, por conta das altas temperaturas, ele puxa essa linha mais para perto dele, levando todo o verão para levando todo o verão aqui para os Estados Unidos, a Europa recebendo massas de ar aquecidas, né? O sudeste asiático, um verão muito úmido aqui na região da Índia, as monções justamente ocorrem nesse período aqui do verão, né? Mas vejam que em julho essa linha está muito mais para norte, né? Chegando até 30 graus norte aqui, ó. Né? Por que ela não vai a 30 graus sul em janeiro? Né? Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz. Por que não é equivalente? Por que não desce muito essa linha no verão do hemisfério sul? Aí tem uma coisa que também é importante. O hemisfério norte ele é feito muito mais de continente do que oceano. E naquelas imagens anteriores que eu falei sobre o albedo, sobre refletir o calor, por exemplo, né, que é absorvido pela radiação solar, como tem muito mais continente no hemisfério norte, ele se aquece mais rápido. Ou seja, se vocês colocarem uma chaleira no fogo, o metal da chaleira que representa a rocha, né, o mineral, e a água é o oceano. Então, assim, eu estou tentando trazer um exemplo para vocês, mas, de fato, a superfície úmida, ela demora mais para aquecer, assim como também demora para liberar calor. Já uma superfície rochosa, né, representada pelos continentes do hemisfério norte, ela tanto absorve como reflete mais rápido esse calor. Então é por isso que tanto o inverno vai ser muito rigoroso no hemisfério norte, aquilo que eu falei para vocês, uma precipitação de neve maior no hemisfério norte reflete mais ainda os raios solares, ou seja, absorve quase nada de radiação solar. Então, isso faz com que o inverno seja muito rígido na região rigoroso na região do hemisfério norte. Já o verão, né, também a gente vai ter um aquecimento mais rápido comparado com o hemisfério sul. Por quê? Porque majoritariamente a gente vê que o hemisfério sul é formado por oceanos, né? Claro que nós temos os continentes, até mesmo o continente antártico, mas o continente antártico está isolado e coberto de gelo, né? Mas nessas massas tropicais, né, nós não temos quase massa continental em regiões tropicais do hemisfério sul.
né? Então, isso compromete a absorção de calor no verão do hemisfério sul, por parte do planeta, na verdade, como um todo. Tá? Então, isso é só para exemplificar para vocês que, por exemplo, aqui em janeiro, nessa imagem, nós não temos a linha descendo muito, né, em latitude sul. Vejam que em alguns momentos ela fica até no hemisfério norte, ó. Aqui, ó, no Pacífico, ela está ao norte do zero de latitude. Na África, ela também passa ao norte da linha do Equador, né, e nunca vai muito para o sul. Já nessa outra, ela nunca passa ao sul da linha do Equador, ela sempre está ao norte da linha do Equador e ainda vai lá em latitudes de 30 graus, por exemplo. Né? Como aqui, ó, latitude de 30 graus. 30, 20, 10 e 0. Ok? De maneira semelhante, essa imagem, ela mostra a diferença de temperatura do oceano, das águas oceânicas, né, em fevereiro, não é janeiro, né, que a gente estava vendo de janeiro, aqui está fevereiro, mas é o verão do hemisfério sul, e o inverno do hemisfério sul. Vejam, por exemplo, esse vermelho aqui, que representa a maior zona de calor, né, das águas oceânicas. Vejam que em fevereiro o vermelho está ao longo da costa brasileira, que é o que eu havia falado para vocês da corrente oceânica. Opa! Da corrente oceânica brasileira, que ela vem, né, fazendo justamente esse movimento, chegando do Atlântico, né, se aproximando do Nordeste brasileiro e descendo para sul na costa brasileira, fazendo um redemoinho. Né, a ideia é essa. Então, a corrente brasileira, ela aquece a costa brasileira em fevereiro, mas já no mês de julho, ganha força uma corrente gelada que vem lá do sul, que é essa azulzinha aqui representada, talvez num tom mais esverdeado, né, mas ela vai se aquecendo à medida que migra, né, mas são águas frias, bem mais frias do que a corrente brasileira. Ok? Então, aqui é uma imagem que vocês têm no livro de vocês, representando a zona tropical, zona temperada e zona polar. Se convencionou utilizar o trópico. Aqui vocês têm uma zona intertropical mais sinuosa, né? Exatamente aqui, ó, por exemplo, no Equador, ela está dentro de uma zona temperada, parece, né, pela legenda. Mas aqui, lembro vocês que nós temos a Cordilheira dos Andes, que essa cordilheira se projeta para norte, né, e as altas altitudes da cordilheira impedem que essas massas de ar quente, né, imperem no ambiente da região. Mas, usualmente, nós utilizamos, de fato, uma linha reta, né, que é a latitude de 23,7 graus, que é 23,5 graus, que representa o trópico de Câncer e Capricórnio, né? São as linhas que delimitam a zona intertropical, e o círculo polar antártico, né, representando, e o círculo polar ártico, representando as zonas polares. E essa área entre uma e outra representa a zona temperada.